Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre um tema realmente espinhoso, porque ano após ano o Brasil passa por essa triste situação. Nós estamos falando exatamente das tragédias climáticas. Afinal das contas, fatalidade ou negligência humana? Isso é o que vamos conversar nessa noite e a sua atenção, claro, será muito importante para a gente, porque queremos entender como se dão esses processos todos, essas tragédias, enfim, essa situação que ano após ano nós experimentamos, mas tem solução? É o que nós vamos conversar nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em teologia, além de ser um especialista em muitas áreas e também olha com atenção essa situação, porque mora numa região delicada. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite. Curiosamente, Padre Hamilton, um dos meus primeiros livros foi sobre ecologia. Muito interessante, né? Aos telespectadores, uma boa noite. Vamos ver, com enriquecimento sempre de alguém que nos dá o suporte científico, que a gente possa realmente abordar tranquilamente esse tema que se repete a cada ano e se repete em todas as regiões do Brasil e do mundo. Exatamente, porque você que está nos acompanhando, você repara que no Brasil nós temos aí praticamente dois fenômenos. Ou sofremos com as águas, ou sofremos com a seca, não é? A seca que assola especialmente o Nordeste do nosso Brasil e as águas que acabam invadindo aí toda a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, enfim, a gente sempre tem alguma situação delicada. Para isso, hoje nós convidamos o Tiago Igor. Ele é biólogo, mestre e doutor em ecologia e conservação e manejo silvestre. Ele especialmente aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, obrigado pelo convite. Boa noite, Frei Moser. E espero poder contribuir na discussão. É uma questão realmente que envolve vários fatores, várias equações das tragédias. A tragédia nunca ela é precedida de somente um fato, e sim um conjunto de fatores. E poder contribuir com essa discussão é muito válido. Tá certo. Olha, para o nosso pontapé inicial, então vamos aqui à nossa matéria inicial, para você de casa, né, ter uma rápida noção do tema dessa noite e assim começarmos a nossa conversa. Acompanhe, por favor. Estamos no período da transição verão-inverno. As mudanças são rápidas nas condições de tempo. Várias regiões pelo país sofrem com as enxurradas, casas são levadas, famílias inteiras sem lugar para onde ir, pessoas perdendo entes queridos, prejuízos incalculáveis. E as autoridades? O que estão fazendo para amenizar esse drama que se repete a cada ano? O que se vê atualmente, infelizmente, são visitas aos locais afetados, promessas e quase nada em termos concretos e duradouros. Chuvas, cuidado preventivo ou descaso das autoridades? No Em Pauta desta noite. Ok, e aqui o Frei Antônio Moser, uma questão interessante, Frei, porque o senhor mora, como eu dizia no começo, numa região que ano após ano, como já estamos falando, sofre com essas tragédias. E claro, daqui a pouquinho nós vamos verificar, e você também de casa, esteja muito atento, por favor, porque também tem uma parcela de contribuição, de colaboração aí também das pessoas, ou seja, da própria população que mora em áreas de risco. Aí temos um problema de planejamento urbano e assim por diante. Pouco a pouco a gente chega lá, então fique atento. Mas, Frei Antônio Moser, afinal das contas, essas tragédias, elas nos fazem já de imediato perguntar, afinal das contas, se é um pouco vontade de Deus ou, na verdade, o que a gente tem acompanhado é muito mais negligência humana? O que o senhor diz inicialmente? Bom, o ponto de partida, em se tratando da região serrana, não só de Petrópolis, mas Teresópolis, Nova Friburgo, que há 2 anos atrás realmente causou uma comoção do Brasil, eu diria o seguinte: efetivamente houve um excesso de chuva num curto espaço de tempo. Mas quando a gente olha melhor,
uma semana ou duas antes, eu estava passando exatamente pela serra lá em Teresópolis e eu olhava para aquelas montanhas. Nenhuma prevenção, nenhuma captação das águas. Em outras palavras, estava tudo preparado para que se chovesse um pouco mais, iria acontecer o que aconteceu. Agora, evidentemente que a vontade de Deus não é que o ser humano seja dominado pelas forças da natureza, mas o ser humano saiba enfrentar essas forças. A natureza, de alguma forma, é selvagem, não há dúvida nenhuma. Você pensando em maremotos, terremotos, não vamos dizer que o ser humano é culpado, né? Aqui também, de alguma forma, você tem uma configuração geográfica. Agora, evidentemente, aí começa, não é? Por que se escolhem certos locais para construir a moradia? Por que permitir que as pessoas se instalem em qualquer canto? E, inclusive, houve nessa região uma verdadeira política, não é, de colocar as pessoas assim à vontade em regiões que não deveriam ser habitadas. E no caso de Petrópolis, por exemplo, já está tudo mapeado. Não estou falando desse governo atual, não. Eu estou dizendo, ao longo dos tempos, está tudo mapeado, todo mundo sabe onde vai ser a próxima tragédia. E, no entanto, não se faz nada. Então, Tiago, a pergunta, a questão continua, não é? Afinal das contas, a gente estamos lidando aí com uma fatalidade, uma coisa de fato previsível, mas que não se dá para evitar, ou nós estamos falando, né, dessas situações em termos de Brasil aí, de realmente irresponsabilidade, quer seja da população por um lado, quer seja da parte governamental por outro, porque realmente, né, os anos passam, os problemas sucedem e soluções são poucas vezes nós vemos algumas soluções para esse tipo de coisa, mais às vezes paliativa do que nessa linha da prevenção. Como eu comecei colocando, Padre Hamilton, no meu entendimento, as tragédias elas são uma soma de fatores, né? Elas acontecem devido à soma de várias variáveis que terminam e acabam culminando numa tragédia. No exemplo de Petrópolis, como o Frei colocou, nós temos a questão das áreas de risco, né? As pessoas não deveriam estar ali. As pessoas não deveriam ocupar a meia encosta, né? A meia encosta, ela devia ser uma área protegida, porque a lei hoje, federal, ela não permite você ocupar o fundo do vale, que são as consideradas APPs, as áreas de preservação permanente, nem os topos dos morros. Então, acaba sobrando para a população se ocupar nessa meia encosta. Quando você junta essa ocupação desordenada com a falta de planejamento urbano, onde os os agentes públicos deveriam aí estar já após esse mapeamento de áreas de risco, colocar um plano diretor de uso do solo, aonde as pessoas deveriam estar, você acaba culminando nesse tipo de tragédia. Um outro ponto são as chuvas, né? Quando a gente pensa em mudanças climáticas, aqui eu vou colocar muito do que os relatórios internacionais falam hoje, que é do IPCC, né? Sim. O painel intergovernamental do clima. O IPCC hoje, ele coloca que com 90% de acerto, aí vocês me desculpem a categorização, mas é o lado científico, ele afirma que as mudanças que vêm ocorrendo no clima da Terra são de responsabilidade antrópicas, são de responsabilidade dos homens, devido ao aumento de gases de efeito estufa, devido a um aumento da energia que se mantém no planeta. E com isso é previsível esse aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas não esperadas, como secas prolongadas. Então, só agora nós falamos de 3 variáveis. Nós temos as chuvas em excesso, em descontrole no momento, a falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada. Então, quando nós juntamos essas variáveis, a gente acaba realmente culminando numa tragédia quase que anunciada, né? Mas outros elementos também se acrescentam a isso, por exemplo, né, você falou da urbanização descontrolada, por exemplo, excesso de lixo, rios, encostas, as próprias encostas, né, estabelecer-se nelas, desmatamento, questão do desmatamento, poluição veicular, não é? Porque estamos vivendo, se pega uma cidade de São Paulo, por exemplo, uma barbaridade, mesmo Belo Horizonte, esses outros elementos também
colaboram para que esse tipo de coisa aconteça. Exatamente, é uma soma de fatores. O senhor colocou aí muito bem a questão do resíduo, do lixo, que hoje nós faltamos com a gestão pública do resíduo sólido, né? Outra questão é a impermeabilização, né? É difícil você ter hoje projetos que prevejam uma ocupação ordenada no sentido de deixar áreas permeáveis, de deixar áreas verdes, de deixar áreas para a água passar. Porque hoje não adianta você querer barrar a água ela vai achar o seu caminho. Então nós temos que aprender, principalmente com países aí, como vocês citaram no início, a Holanda, tem países, os próprios pioneiros em Machu Picchu que sabiam gerir a água muito bem, sabiam lidar com a água. Nós temos que aprender a lidar com a água e não querer isolá-la. Nós temos que jogá-la no nosso cotidiano e aprender a manejar os recursos hídricos. Esse é um ponto-chave do planejamento urbano. Ô, Frei Moza, ainda... Sim, pois não. Apenas completando essa exposição inicial que já nos faz ver que é um problema complexo, como todo problema é complexo. Dúvida. Mas há também estudos que nos dizem que há fenômenos cíclicos. Por exemplo, em torno do século XII, XIII, houve assim um calor terrível. Então também todo tipo de doenças, pestes, que eliminavam milhares de pessoas. E da mesma forma, hoje nós falamos tanto assim das estações, o exagero do calor. Na realidade, quando eu era criancinha, não tinha poluição. Ai, mas que calor em Blumenau, era de morrer, sabe? E continua sendo, evidentemente. Em outras palavras, há também algo de cíclico, períodos de mais probabilidade, não é, de excesso de chuvas ou de excesso, então, de seca. Não é que a gente queira tirar fora a responsabilidade humana, não. Apenas devemos também ler dentro de um contexto maior. Então, os múltiplos fatores vão nos levar a dizer, muito bem, você sabe que agora nós estamos indo para um ciclo de frio, sabia? Estamos indo, não porque vem o inverno, mas a longo prazo. Enfim, a gente tem que levar em conta essa complexidade toda. Mas, por outro lado, Frei Moza, a questão mais imediata, por exemplo, obviamente salvaguardando isso aí tudo, mas a questão mais imediata, porque todos os anos a gente faz essa experiência. Sim, e as questões mais imediatas, então, seja região serrana do Rio de Janeiro, ou sul fluminense, como Angra dos Reis, Niterói, a região sul do Brasil, a catástrofe lá de Santa Catarina e assim por diante. De qual delas você está falando? São tantas. Pois é, quer dizer, a cada tempo surge uma nova, né? E até de forma aparentemente inesperada de vez em quando, mesmo. Minas está debaixo d'água. Pois né? Então a questão que se faz é o seguinte, ô Frei, frente a essas experiências mais imediatas, imediatamente vêm os governantes, quer seja parte do governo federal, estadual ou mesmo municipal, com as devidas promessas, e aí o que a gente percebe é que pouco tempo depois, isso cai no esquecimento. Então a gente já fica logo se perguntando, isso é o quê? A gente precisa entender isso aí, o telespectador com certeza refletir conosco. Isso é o quê? Isso é omissão devido à falta de quê? De compromisso ou de recursos mesmo? Parece que recursos não seja o problema, nós estamos bem economicamente. Não, exato, se decanta pelo mundo afora, que o Brasil hoje não é mais o Falta Brasil, vontade, então, política? Que Eu diria o seguinte, vários fatores. Em primeiro lugar, evidentemente, dinheiro não falta. Agora, o que falta é, passada a primeira comoção, há uma desmobilização da população. A população deveria exigir. Afinal de contas, nós somos vítimas de uma tragédia. E você não vê, ontem ainda, um outro dia, assim, eu falava com alguém, dizia, pois é, todo mundo aceita passivamente. Depois, falta planejamento. Nesse particular, vamos ser justos. O governo federal não é que ele não tenha recursos ou disponibilize, mas evidentemente que exige um planejamento. Olha, vamos fazer isso, e depois a prestação de contas. Por exemplo, na região serrana, não foi o caso de Petrópolis, mas Teresópolis e Nova Friburgo, foram cassados 2 prefeitos, porque o dinheiro desapareceu. Agora, em Petrópolis, faltou
montou o projeto, não é? Em tempo hábil. E, por outro lado, também a mobilização popular até certo ponto aconteceu, mas não com a intensidade que poderia ter acontecido. Em outras palavras, você tem de novo uma soma de fatores, mas sobretudo, não é? Eu diria assim, uma falta de memória, não é? Histórica. Nós temos que continuamente estar prevenindo e não apenas reparando. Prever, prevenir, reparar. Seriam os 3 passos sucessivos e não simplesmente esperar a tragédia para depois, eventualmente, fazer algum remendo. Tá certo. Isso está dentro do contexto do que se chama um plano de ação organizado, não é? Para essas políticas ambientais que precisam ser implementadas. E sobre elas nós vamos conversar no nosso segundo bloco. Você não saia daí não, vamos dar a nossa primeira paradinha, mas daqui a pouquinho nós continuaremos com o programa em pauta. Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o programa em pauta para o nosso segundo bloco e como você acompanha sempre, a gente volta aqui da nossa estante, porque relacionado ao tema, a gente quer sempre levar a você uma literatura interessante, não é importante, para que o programa ele se expanda para além do que a televisão propicia nesta 1 hora. Então você tem a oportunidade de justamente aprofundar os temas que nós debatemos aqui neste nosso programa. E aqui a gente tem sempre alguma coisa relacionada ao tema. Aqui, por exemplo, o livro que pela editora Voz, a agroenergia, né? Solução para o clima. Solução para o clima ou saída da crise para o capital. Está aí uma bela reflexão para você. Isso, pela editora Voz. Também aqui outra literatura, mídia, educação e cidadania. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, porque a cidadania ela se exerce especialmente no tema que nós estamos falando também, porque afinal das contas, muitas tragédias podem ser evitadas através da educação, através da cidadania, através da própria comunicação. Ser cristão, fé e prática, além dos livros aqui da Canção Nova, os últimos lançamentos, olha aqui que coisa boa, do padre Raniero Cantalamessa, o Espírito Santo, Princípio de Vida Nova, que está aí uma bela obra para você, vou mostrar aqui rapidinho, também do Dunga, Respostas para o Jovem PHN, vem aí a Jornada Mundial da Juventude, tem muita coisa boa aí para você, vamos lá? Deu já, ok. Também o outro do Emanuel Estênio, Levanta-te e Anda, está aí para você. Desafio de chegar até o fim, a gente precisa mesmo chegar até o fim, não podemos parar na metade do caminho. E também do Braz Oz, está aí, isso rapidinho para você, o impossível ele pode realizar. Além, é claro, deste livro-book, não é que nós já trabalhamos já há um bom tempo, que é realmente uma maravilha, Cartas de São Paulo, que eu gravei, não é para você ter acesso direto aí à Palavra de Deus. Você pode, obviamente, acessar o site da Editora Voz, editoravozes.com.br, e aí verificar os produtos e fazer o seu pedido, também através do nosso endereço eletrônico, loja.cançãonova.com. Ali você tem acesso a toda essa literatura bacana, loja.cançãonova.com, ou ligando para a gente, 0 operadora 12, não é 3186-2600, direto na nossa central em Cachoeira Paulista, São Paulo. Mas aqui em Belo Horizonte, você pode ter acesso a esses livros em 2 endereços. Aqui onde nós estamos, na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, ou também no centro da cidade, ou seja, bem no coração de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, número 121, bem ali no centro, e aí ter acesso a essa boa literatura. Nós vamos daqui a pouquinho dar o endereço também do nosso programa para você mandar um e-mail, para você acessar o nosso blog, tem muita coisa boa ainda para a gente conversar. Mas agora, continuando aqui com o Frei e o Tiago Igor, que é biólogo, mestre e doutor em ecologia e conservação e manejo silvestre, nós queremos saber o seguinte, Frei, antes de passarmos ainda a questão
desse planejamento ambiental, dessa verdadeira política ambiental que precisa acontecer para evitarmos essas tragédias. Nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre o efeito das águas, mas também, se olhamos para o nosso Nordeste, um grande abraço aos nossos amigos, aos nossos irmãos nordestinos, né, que fazem esse Brasil acontecer, mas que a cada ano, e já de longa data, desde Dom Pedro II, sofrem barbaramente com a seca que assola aqueles sertões, e não é brincadeira. Já existiam soluções naquela época, mas que, engraçado, parece que não vieram sendo acompanhadas na gestão atual, na política atual, no momento atual, Frei Antônio Moça. Não, existe sim a política da seca, ou seja, não é, sempre novas verbas e que vão se esvaindo, a gente não sabe como as águas. Evaporando. Olha, eu tenho o nosso bispo de Petrópolis agora, não é, Dom Gregório Paixão, que veio aí justamente de Aracaju, ele é natural de Aracaju, ele conhece muito bem aquela região toda e também se manifesta várias vezes a respeito da seca agora. Em algumas regiões, há quase 800 dias não chove. É uma coisa simplesmente incrível, né? Não dá nem para acreditar. Mas veja bem, eu pessoalmente fico sempre com o pé atrás, porque efetivamente sempre chove. Só que de vez em quando dá uma enchente num certo lugar e não há um trabalho para captar essas águas. É a primeira observação. Não é que não chova, talvez não chova exatamente naquele local, mas na grande região, né? Então poderia haver esse tipo de prevenção. Segundo lugar, sempre de novo, todos sabem que existe água no subsolo, mas tem que investir, não é? E não se faz o investimento. Agora vocês vão dizer, por quê? Olha, eu só poderia ter uma explicação. É realmente uma política da seca. É para ter a seca, para que então venham verbas, para que então essas verbas sejam canalizadas para outras direções, traduzindo, é muito triste. Agora, o Dom Pedro efetivamente já tinha dado ordem, vamos resolver o problema da seca. Agora, eu não sei, você que é especialista na área, dizem que originariamente o Nordeste todo era cheio de florestas. É isso mesmo? A vegetação da caatinga, né, no Nordeste brasileiro... Não era bem floresta amazônica, mas em todo caso caatinga, Exato, né? Mas a caatinga com a floresta amazônica, elas têm uma conexão muito sutil, né, entre elas, assim, uma está bem ao Nordeste, uma indo para o Norte, mas elas têm uma composição florística similar. Agora, algumas questões adaptativas, fisiológicas das plantas que foram mais se adaptando às questões da seca, né? Agora, concordo quando o senhor diz, Frei, que os incentivos financeiros são muitos para a região. Inclusive, está em tramitação no Senado um projeto de lei que é da Política Nacional de Combate às Secas, de um senador cearense, para ser votado ainda nesse semestre. E, assim, historicamente, a gente sempre viu um grande aporte de recursos para aquela região, mas efetivamente, na hora que chega lá no pequeno produtor, aquele rapaz que está naquela casa com a sua família, a solução ela não chega até essa ponta final da corda. Ou seja, a gente esbarra literalmente nesse problema que o Brasil atravessa, e nós aqui, inclusive no programa, né, o Frei Moza, batemos de vez em quando nessa tecla, refletimos, aprofundamos, mas parece que é um verdadeiro câncer que se chama corrupção, infelizmente, né? É desvios de toda a ordem. Nós falamos por exemplo, quando você fala em termos de PAC, não é esse plano de aceleração do crescimento do país, então portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transporte pluvial e, no entanto, efetivamente, como você diz, efetivamente na prática... Daquele que precisa de uma cisterna, precisa de um método de captação, de reservação da água, esse método ele não chegava até ele. Então nós vimos várias reportagens há pouco tempo mostrando que a transposição de São Francisco foi um dos projetos que mais
levaram recursos e não trouxe nada na prática. As transposições que fizeram à época, hoje estão sucateadas, estão largadas, concreto trincado. Você pode chegar em qualquer... Pequena proporção em relação ao todo do projeto. Pequena proporção. Então, você pode chegar em qualquer parte do Nordeste que ninguém viu essa água do São Francisco chegando nas áreas que realmente necessitam. Faz lembrar até o Papa Francisco vai ter que dar uma benção quando chegar aqui para ver se... Não, e faz lembrar o sacrifício do Dom Cápio, você se lembra? Com toda aquela greve... Não, mas justamente, greve de fome, etc. E, no fundo, não era só o Cápio, é que talvez ele se precipitou um pouco agindo sozinho. Sim. Mas toda a igreja daquela região estava para começar uma ação efetiva no sentido de mostrar a inviabilidade desse projeto. Ou seja, o próprio Rio São Francisco, por múltiplos fatores, evidentemente, de novo, não é? Mas ele já não tem aquela força que tinha originariamente. E depois nós tivemos lá para trás um debate, uns 5 anos atrás, não é? Em que um especialista, foi até no Nordeste que nós fizemos, ele era governador, se eu não me engano, lá do Sergipe, mas de qualquer forma, um especialista na área dizia: todas as tentativas de transposição que eu conheço e mostrava fracassaram. Por exemplo, lá no Rio Vermelho, na China, o Rio Amarelo, o Rio Vermelho, deve ser amarelo. Bom, depois, o Rio Grande, entre o México e os Estados Unidos. Depois falou do Lago Ural, não é? Mesma coisa, tentativas foram feitas, parece que ir contra uma natureza, e aí gostei muito. Não adianta você querer barrar a água, você tem que saber conduzi-la, não é? E assim também em relação aí vamos dizer, essa política de transposição. Agora, infelizmente, e aí o que acontece? Nada. Agora, só para falar de projetos fracassados, aí a presidente, não é? Dilma, ela foi muito honesta esses dias, dizendo: olha, Minha Casa Minha Vida, realmente temos que fazer uma investigação. É um projeto em si belíssimo, né? Puxa, como seria bom se todo brasileiro tivesse a sua casinha. E, no entanto, reconhece que houve desvios, macro desvios. E agora, como é que fica? Não é? Enfim, os ratos que causam prejuízo lá nas turbinas atômicas do Japão, não é? Esses ratos, eles têm outra fisionomia aqui entre nós, só que são bem maiores. Tá certo, Freimoso. Olha, nós vamos continuar aqui com o programa no sentido de que você repara o seguinte, que no Brasil nós temos aí basicamente essas duas características, ou é água ou é seca, não é? Quer dizer, ou é água ou é a falta dela, o excesso da água ou a falta dela. Em outros países, por exemplo, como Estados Unidos, se enfrentam outras manifestações climáticas, como você tem a questão dos tornados, então esses vendavais tremendos, não é? Ciclones, tornados, você tem terremotos, não é? Nos Estados Unidos menos, mas em outros países como o Japão. E no Brasil, no entanto, embora já tenhamos aí algum terremotozinho aqui ou ali mesmo aqui em Minas Gerais, mas ainda é muito mínimo, algum ciclone mais ao sul, mas ainda é muito mínimo perto dessa predominância. Ou é excesso de água com as chuvas, encostas, etc., ou é a seca. Quer dizer, seria muito mais fácil pensar isso, planejar isso, organizar isso e executar esse plano. Mas em relação à água, aqui no Em Pauta, a gente também escuta as pessoas nas ruas e vamos agora às nossas enquetes e perguntamos justamente: podemos amenizar a destruição causada pela chuva como? Ou seja, como a população observa, critica e pensa em relação a isso. Vamos acompanhar. Através de conscientização ambiental, né, educando as crianças principalmente, para a gente poder ter um planeta melhor daqui a alguns anos. Fazer campanha para os outros não jogar lixo na rua. A gente vê o tempo inteiro jogando lixo na rua, entupindo bueiro. Obra para pensar nisso, tem altos córregos que inunda até hoje. Não é uma preocupação na prefeitura. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir da prefeitura. É quase que sem solução, né? Porque a chuva continua e aqueles lugares que são já inundados não tem como sair fora dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Igual a gente vê aí essas bocas de esgoto tudo obstruída por
O plástico mesmo foi uma boa que eles já começaram. A sacola plástica hoje ela é inviável. As pessoas têm que se conscientizar, né? Parar de sujar a cidade, jogar lixos, as prefeituras também têm que tomar mais cuidado com relação às enchentes, às sujeiras nas ruas. Então, tem que revitalizar a cidade, sabe? Os bueiros são muito entupidos, tem que fazer campanha, tem que conscientizar a população. E é isso. Com os governantes, sem dúvida, mas parece que é um jogo de empurra danado, então ninguém faz nada e fica daqui um ano e nada se faz e a população sofrendo. Evitando jogar lixo na rua, por exemplo, é um bom exemplo, porque vai fazer com que não entupam os bueiros, etc. Se não é os prefeitos, os governadores tomar providência, os deputados tomar providência disso, como é que vive a vida do pobre? Só em área de risco, só sofrimento, né? Então eu acho que isso é uma coisa que prejudica a todos e não está tendo solução. Tá certo, é realmente uma questão que prejudica a todos e, a princípio, como diz, não é a nossa população, parece que não temos solução, mas tem sim. Então eu já começo a perguntar, Tiago, o que vem sendo feito e o que se pode de fato esperar, não é, para os meses seguintes, para os anos vindouros, porque realmente recurso existe, planejamento também, mas esses passos metodológicos, esses passos concretos precisam ser dados. Mas antes você ia dizer o que, Frei? Não, pois não? Eu ia dizer o seguinte, gostei de duas colocações, uma que foi você que fez, de amenizar. Quer dizer, nós não vamos resolver todos os problemas em termos de clima, não é? Você falou aí dos tornados, etc., mas você pode amenizar, prever, não é? E evitar os prejuízos maiores. Segundo lugar, é o conviver com. Como é que os ribeirinhos na Amazônia, por exemplo, como é que eles sobrevivem? Eles são espertos, eles fazem a casa flutuar, não é? Quer dizer, eles vivem em barcos, eles estão sabendo e todos os anos vêm aquelas grandes cheias e depois grandes secas. Nós parece que deveríamos aprender, não é, desses povos ribeirinhos a conviver com uma natureza que nem sempre foi moldada à nossa imagem e semelhança, né? Ela tem o seu próprio ciclo, a sua própria vitalidade. Mas, em todo caso, gostei dessas duas colocações. Talvez resolver totalmente não é possível, mas amenizar seguramente e evitar o máximo o prejuízo direto, a morte, não é, e destruição. Frei, isso é muito interessante quando hoje, no estudo, no campo da ciência, né, no estudo das mudanças climáticas, hoje pouco já se fala sobre a efetividade das mudanças climáticas. Pouco se fala, elas vão acontecer ou não, porque os cenários projetados hoje já prevêem uma série de alterações para os próximos anos. Hoje se fala muito em mitigação e adaptação. Que foi exatamente o que o senhor colocou. Então, hoje, dentro do planejamento e na pergunta que você começou a colocar, o Padre Hamilton, o planejamento, assim como um paralelo na tragédia lá, ele é também uma equação de várias variáveis, de várias inserções dentro dela. O planejamento, ele passa por aquilo que ele falou, gestão do resíduo. A cidade, e aí eu trago uma frase de um professor geólogo da geologia urbana, professor Edésio Teixeira de Carvalho, quando ele coloca que a cidade ela é a nossa segunda natureza. Nós, hoje, mais de 80% da população vive nas cidades. Então, as cidades ela tem que resolver esses problemas para nós, senão nós vamos viver num caos. Então, passa pela gestão de resíduos sólidos, pela gestão da água, o que é isso? Drenagens, bacias de acumulação. Não adianta, num cenário em que todo ano nós vemos enchentes passando e a solução se dá em colocar uma placa de aviso quando a enchente passar, quando estiver cheio, não passe por aqui. Risco de inundação. Segura aí, Tiago, um pouquinho só que nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque já vamos continuar essa nossa reflexão, apontando esses passos que precisam ser dados em termos governamentais e, óbvio, né, populacional, porque a nossa participação para todo esse processo de mudança, que começa com a conscientização até chegar à ação efetiva, claro que é muito importante. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre tragédias climáticas, fatalidade ou negligência humana. Isso porque você tem acompanhado, sabido, especialmente se você habita numa região delicada, como essas regiões citadas aqui ao longo do programa, região serrana do Rio de Janeiro, ou sul fluminense, ou região sul do Brasil, ou mesmo nosso Nordeste, mesmo a região Norte, enfim, o Brasil. Pessoas que passam por essas situações, sem contar os grandes centros, como São Paulo, que basta uma chuvinha e a gente tem que sair ali, não é, a nado, né, em botes, em canoas, quer dizer, uma situação realmente complicada, previsível sim, mas o que nós estamos verificando aqui, que não dá para continuar mais desse jeito, dessa maneira, não é? Então, antes do Tiago, que estava ali dando esses passos metodológicos do que é preciso fazer e que estamos refletindo no programa dessa noite, quero convidar você a mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é muito conhecido, empauta@cançãonova.com, empauta tudo junto, @cançãonova.com. Você pode sugerir um tema, fazer um comentário, enfim, enriquecer o nosso programa. Além disso, você também pode rever os programas, os temas que nós debatemos aqui. Você pode acessar o nosso blog, por exemplo, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, tudo junto. E aí, então, você tem acesso ao programa Em Pauta e também a toda a nossa programação. Inclusive, aí vai um convite muito especial, porque justamente nós vamos ter aqui na Canção Nova, nesse dia 26 de maio, nós vamos ter aqui um Kairós muito especial com o Adriano do Revolução Jesus, que está ligado à CNBB, especialmente ao setor juventude, e que também está trabalhando nessa Jornada Mundial da Juventude, que vai recepcionar o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, no Rio de Janeiro. E o Kairós que nós vamos ter aqui é Quero um Amor Maior, em preparação da Semana Missionária aqui na nossa Casa de Evangelização. Então você não pode deixar de vir, reserve aí na sua agenda. Próximo dia 26, ou seja, próximo domingo, tá certo? Então, um grande abraço para você, acesse o nosso blog, você tem toda a programação, além do e-mail e o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, que ali você também tem acesso aos temas debatidos aqui no nosso programa Em Pauta. Daqui a pouquinho o Tiago vai deixar também o endereço eletrônico dele para você depois continuar a interação com esse nosso especialista. E, Tiago, você estava aí elencando alguns pontos importantes para que o planejamento não somente aconteça, mas seja de fato efetivo e nós todos nos conscientizemos disso. Sociedade e governo, governo e sociedade. Exato, padre. Como eu estava dizendo, o planejamento ele passa por diversas variáveis. Então, entre eles, nós temos que colocar aí um plano municipal de saneamento, o plano municipal de saneamento que preveja toda a gestão de água e esgotos das cidades, um plano municipal de drenagem, um plano municipal de resíduos, um plano municipal de ocupação. E, além de tudo, que até um telespectador falou, um plano de educação, de conscientização, de colocar na mídia essa questão, levar isso à discussão, para que as pessoas se preocupem desde a escala pontual, que é o papelzinho no chão, que é a questão do seu dia a dia, até as escalas regionais e nacionais, para que essas iniciativas ganhem escala, né? Então, para a gente chegar num planejamento urbano, a gente tem que pensar área verde, permeabilidade, florestas urbanas, esse é um contexto muito importante para a gente ter no meio da cidade, saneamento, educação, transporte e mobilidade tem que ser pensado para a gente não acabar entupindo as nossas vias e por num evento cíclico desse, né, Frei? Você tem um nível de chuva muito grande, todo mundo está preso dentro de uma Antônio Carlos, dentro de uma linha verde, onde não é possível nem sair. Então, um plano de mobilidade e transporte também é muito importante dentro desse contexto. E além dessas variáveis, como eu estava dizendo, ações de mitigação e adaptação. São dois conceitos muito importantes que nós temos que ter para os próximos anos, para as próximas gerações, claro, onde a gente tem que aprender a lidar com o novo cenário climático. Nós temos que aprender, querendo ou não, nós estaremos aqui, nos manteremos e as próximas gerações irão estar aqui. Então, nós temos que aprender a lidar com
o clima no cenário que ele tiver daqui a uns anos. Então, todas essas variáveis, elas têm que entrar tecnicamente na política pública para que os governantes, os agentes sociais, transformem essa técnica em ações efetivas no dia a dia da população. Agora, claro, o Frei Antônio Moura, nós herdamos, nós temos aí essa herança, né? Se é uma herança maldita, não sei. Mas o fato é que nós temos hoje um quadro real, então isso é inegável. Cuidados paliativos, ajudar aqui ou ali, tudo bem. Mas a questão fundamental, exatamente, dadas essas mudanças climáticas, alguns especialistas dizem que nós vamos gastar trilhões até 2050 por conta dessas mudanças climáticas, mas a questão fundamental é como justamente não se acumular mais o que já se tem, ou seja, esse tipo de moradia em áreas de encosta, deslizamentos, o que fazer para melhorar a questão do escoamento da água ou fazer eclodir a água onde está a seca e assim por diante. Aí eu pergunto, finalmente, e a igreja, Frei Moser, como é que a igreja colabora para que isso efetivamente aconteça? Além do acréscimo que o senhor queira fazer na fala do Tiago. Diretamente aí da ação da igreja, eu queria fazer um adendo nessas colocações, que a gente já vê que ele é técnico mesmo. A linguagem dele é uma linguagem muito técnica e ao mesmo tempo acessível. Parabéns, Tiago. Agora, veja bem, eu começaria falando de soluções de curto prazo, quer dizer, o que se pode fazer de imediato para o próximo ano? De médio prazo e a longo prazo. Nós temos que planejar para daqui a 20, 30 para as próximas gerações, senão elas, evidentemente, vão ter uma herança maldita. Dentro desse contexto, eu sei que algum telespectador vai dizer, está fora. Não, a política demográfica. Por que se deu essa concentração urbana? Todo mundo fugiu para a cidade. Isso em 50 anos. Perfeito. Não é? Nós tínhamos aí 80% morando no campo e agora todo mundo na cidade. Porque o campo foi abandonado, ou seja, a população ficou jogada e então a cidade parecia assim uma espécie de Hollywood permanente, não é? Com todos os recursos e todo mundo então foi para a cidade. E agora? Eu acho que tem que fazer o contrário, quer dizer, tentar levar as pessoas, primeiro as que estão lá, nessas regiões, que permaneçam, mas em condições favoráveis. E as outras, pouco a pouco, eu vou dar um exemplo concreto, eu não sei agora, depende muito da geografia de cada cidade, mas, por exemplo, se cada bairro tivesse vamos supor assim, um banco, uma caixa eletrônica, que não seja explodida naturalmente, né? Um banco, depois, uma farmácia sempre tem. Mas você vê, posto de saúde, o mais básico, um supermercado, um mercado mais ou menos, as pessoas não precisariam se deslocar. Então, o Werner, lá de Curitiba, que fez a revolução lá em Curitiba dos transportes, Jaime Lerner, desculpe, ele diz uma coisa que me pareceu assim muito surpreendente, mas que realmente é importante. Ele diz, a minha solução de 20 anos atrás já não vale mais hoje. Em vez de você tentar melhorar o transporte urbano, você tem que tirar o transporte de dentro das cidades. E aí, na Europa, quantas cidades isolam o centro histórico? E isolam por quê? Porque criam condições para que as pessoas não precisem se locomover tanto. Frei, se me permite uma pequena parte, isso é um conceito super interessante que hoje se fala muito no planejamento urbano, que é o conceito de novas centralidades. Descentralização do que era centro e novas centralidades, ou seja, potencializar os bairros, os locais. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, hoje ele fala isso, a criação de tirar o fluxo do hipercentro de Belo Horizonte, você criar novas centralidades, que cada centralidade tenha comércio, educação, lazer, cultura, para que as pessoas vivam ali e parem com esse movimento pendular que afoga tanto. Exatamente, porque aqui nós sofremos muito com isso, né? Por exemplo, você que é daqui de Belo Horizonte, ou que pelo menos conhece, a cidade é a terceira maior capital do país e aqui você sofre com esse movimento pendular, ou seja,
de manhã vai para o trabalho e à tarde volta para casa. Quer dizer, são os 2 horários de extremo pico que para tudo, né? Uma coisa impressionante. São Paulo, se você vai olhar para São Paulo, para o dia inteiro, né? É uma barbaridade. Rio de Janeiro, quase a mesma coisa. Linha vermelha não nem é? se fala. Houve um tempo que eu... Então, essa descentralização é fundamental. Sim, Frei? Houve um tempo que eu procurava passar pela linha vermelha antes das 6, não é, para não pegar o pico. Agora eu já estou passando antes das 5, para pegar o primeiro voo para cá ou para São Paulo, etc. Antes das 5. E já começando a ser um problema. Bom, voltando agora à sua questão inicial sobre a igreja, acho que a igreja tem um papel fundamental na conscientização das pessoas. Primeiro, a sua responsabilidade, não só para consigo, para a sua casa, sua família, mas para o seu bairro, para a sua cidade. Então, participação no sentido de saber fazer proposições, saber colaborar, tanto foi sinalizado no sentido do lixo e coisas semelhantes. Agora, sobretudo, que a igreja leve as pessoas a se considerarem uma família. Então, tem uma tragédia, não fique na primeira emoção. Todo mundo manda roupa, comida, etc., durante uma semana. E depois abandona. Aliviou a consciência. Aliviou a consciência. Não, é uma ação permanente. Não é? E também, nesse sentido, quantas pastorais nós temos que vão a esses locais no morro? Olha, meu filho, aqui você corre um risco de vida. Você vai ter que, vamos chamar um engenheiro, ajudar aqui para fazer uma pequena contenção ou desviar a água. Traduzindo, a gente pode fazer muito com as pastorais urbanas, as várias pastorais, sobretudo em termos de educação. Mas, você quer completar? Diga. Não, mas aqui tem uma outra questão, Tiago, que é engraçado, e você que está nos acompanhando, com certeza você deve estar concordando comigo agora, pelo menos. Não é? Parece que no Brasil é uma questão cultural. É engraçado esse negócio. Claro, nós ficamos estarrecidos, nos solidarizamos, sem sombra de dúvidas, coisas muito imediatas, é o colchão, é a alimentação, essa coisa toda. Louvado seja Deus, minha gente, louvado seja Deus por essa ação, por essa misericórdia, por essa solidariedade imediata. Depois, claro, a gente parece ser um problema de memória, esquece, mas parece que é uma questão assim um pouco cultural. Então, a gente fica se perguntando como trabalhar também essa questão cultural do brasileiro, que é muito conformista, que esquece rapidinho as coisas, para ampliar os horizontes aí, para termos uma consciência ética mais global, de cuidado, etc. Aí, padre, primeiramente, para exemplificar isso, eu parabenizo pelo programa, que traz o caráter de divulgação, ampla divulgação para essas questões que são fundamentais. Né? Além de tudo, além da questão cultural, mas como o Frei falou, a gente tem que ter ações de curto, de médio e de longo prazo. Ações de curto prazo nesse sentido é a informação em massa, é a educação em massa. Por que no Japão, após tantas tragédias, após tantas coisas que eles passam, dentro de 2 meses, 3 meses, está tudo recuperado, Perfeito. Você vê a população já trabalhando, é um sentimento de patriotismo muito grande, é um sentimento de família, de união, onde todos precisam reconstruir, mas porque todos têm um nível cultural, um nível de informação muito favorável para essas questões. Então, aqui no Brasil, enquanto a gente tem uma série de divulgações supérfluas, uma série de divulgações que não agregam valor ao conhecimento e à vida cotidiana das pessoas, a cultura fútil, né? Nós precisaríamos um investimento em educação, seja educação em escola, seja em educação na mídia, seja em educação em casa. Nós precisamos que as pessoas tenham consciência e tenham patriotismo num determinado ponto, sem querer hierarquizar isso, mas num determinado ponto, para que possa trazer as soluções para dentro da cidade com força, com garra, assim como os japoneses fazem muito bem nas suas recuperações pós-tragédia. Para irmos além, Frei Moza, aqui já terminando, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado, para ir além dessa sensibilidade momentânea, que é importante, o brasileiro, isso é nato, né? Graças a Deus, nós somos muito sensíveis, muito até emotivos, obviamente, mas através dessa educação... Nova consciência que tem que ser criada de corresponsabilidade. Vamos juntos construir uma nova casa.
Claro que de vez em quando tem uma telha aí que tem que ser trocada, ou seja, algum acidente, mas construir juntos. Tá certo, Frei Moisés. Olha, Tiago, obrigado pela participação, ajudou muito e é isso que precisamos fazer, não é? Porque à medida em que paramos, refletimos, não é? Verificamos com criticidade, mas também com esperança, é que as mudanças efetivamente podem acontecer. Obrigado, viu? Tiago, É isso. eu vou chegar em Petrópolis e vou sentar no computador e fazer um artigo sobre essas nossas discussões aqui, mas sobretudo as suas colocações, novas centralizações, né? Quer dizer, a sua linguagem que enriquece muito mesmo. Tá certo. Deixa para a gente então aí, para os amigos que nos acompanham, por favor, não é o endereço para que as pessoas possam acessar aí o seu blog, site, ter acesso à sua tese, enfim, por favor. E obrigado. Tá ok. Obrigado a vocês pelo convite, pela discussão muito enriquecedora e parabéns mais uma vez pela colocação. O meu e-mail é Thiago, com TH, thiagobio@ufmg.br. thiagobio@ufmg.br e no site da UFMG, lá vocês têm acesso às teses, né, e dissertações que já foram defendidas. A minha se encontra lá com esse enfoque das mudanças climáticas e o papel da floresta, da vegetação em todo esse cenário. Obrigado pelo convite. Tá certo. Nós ficamos por aqui desejando a você, claro, um ótimo final de semana e também aproveitando para felicitar você que vai viajar comigo a partir de amanhã, não é? Nós estaremos indo para os santuários europeus, ali vamos a partir de Milão, também na Suíça, na Alemanha, encerrando na França, depois retornando para o nosso Brasil. Então, uma ótima peregrinação, porque conhecer, rezar, celebrar, nos faz melhorar como pessoa, como cristãos, como gente, não é isso? Então, Deus abençoe a você que vai conosco e a você que esteve conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema aqui no seu programa Em Pauta.